Bom dia, galera do sexto ano, A e B. Aqui de novo, professor Lucídio, Geografia. E assim, a gente vai dar sequência à videoaula passada, onde a pauta da aula segue ainda sendo meios de orientação, né? Orientação aqui na superfície da Terra, onde nós, fazendo um paralelo bem rápido do final da videoaula passada, onde estávamos construindo a Rosa dos Ventos, tá certo, pessoal? Que é a formação aí dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? Onde nós passamos a ter o rumo a seguir, dada a orientação na superfície da Terra, né? Noções de rumo a seguir. Então, eu vou fazer aqui, bem acelerando aqui o processo da construção da Rosa dos Ventos, né? O desenho não é tão legal, obviamente, mas você acompanha aí no seu aparelho de celular, ou notebook, enfim. Acompanha assim a minha fala, tá certo? Aqui é o que eu vou estar escrevendo. Então, para ser bem mais rápido, porque na aula passada nós já construímos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Porque aqui a gente está fazendo o que a gente chama de Rosa dos Ventos, como meio de orientação aqui na superfície da Terra. E volto a dizer para vocês, reforçando essa ideia que só dá a noção de rumo a seguir, tá certo? Isso aqui é a construção na confecção de mapas, a cartografia, que é a ciência que ela cuida da elaboração de mapas, onde tem o seu profissional, o cartógrafo. É necessário ter a noção ou ter essa ferramenta chamada Rosa dos Ventos na confecção de mapas, que a gente vai estar dando sequência aqui. Então vamos lá. Eu fiz uma pequena demonstração como encontrar os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Nossos ancestrais, observando os astros do universo, notadamente o Sol. Perceberam que o Sol nasce sempre numa mesma direção e ele desaparece ou se põe na mesma direção. Então estenderam o braço direito, eu fiz essa técnica simples, vou acelerar aqui para chegar nos pontos subcolaterais, porque os cardeais, que é leste, oeste, norte e sul, nós já fizemos essa parte, só vou acelerar, tá certo? Então, estendendo o braço direito, onde o Sol, perceba aí na tua videoaula aí no teu aparelho, sempre a direção onde o Sol nasce, tendo como ponto de partida a tua frente onde você está. Então, veja bem aqui, a minha frente, onde o Sol nasce, estenda-se o braço direito, onde o Sol sempre nasce nessa mesma direção, braço direito. Então nossos ancestrais, nossos antepassados, eles definiram o leste, onde o Sol nasce, braço direito, onde o Sol nasce, leste. Então a minha frente aqui, ó, da lousa, leste, onde o Sol desaparece ou se põe, é o oeste, ok? O oeste. Eu tenho que fazer essa referência, fico de costas para você aí na câmera que está filmando, para você se posicionar como eu, onde eu vou estar confeccionando esse desenho no mapa, na lousa. Então, onde o Sol desaparece, o oeste. A tua frente vai ser sempre o norte e as tuas costas vai ser sempre o sul. Então, aqui foi dado a construção da ideia de rumo a seguir, observando o astro, a estrela Sol. Então, eu já coloquei isso aqui na videoaula passada e fiz isso daqui, ó. Como é que eu posso até falar assim? Eles evoluíram e criaram os pontos colaterais, reduzindo a ideia de rumo, reduzindo os espaços geográficos, ou seja, simplificando ou aprimorando, o que é muito importante para chegarmos daqui a pouco na confecção das coordenadas geográficas. Então vejam bem, eles criaram entre o norte e o leste, nordeste, que é notadamente a nossa região geográfica, né? O Nordeste, onde está o teu e o meu Piauí, quem é piauiense, obviamente. Entre o leste e o sul, eles criaram o Sudeste e foram colocando as siglas, pessoal, as iniciais.
Então eu peço que você esteja, ao visualizar a aula, atento à página 39, porque eu estou aqui, Rosa dos Ventos. A gente está construindo essa imagem aqui, ou desenho, tá certo? Não, eu estou colocando em forma de seta, não tem como eu fazer com perfeição, como está aqui na tua página, tá certo? Então vamos lá, construindo a Rosa dos Ventos. Entre o leste e o sul, criaram o sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Então você tem que estar acompanhando aqui a tua página 39 para você observar. Tá certo? Então vamos lá. Entre o oeste e o norte, criaram para sair a seta. Vamos aí. Não é com precisão, acompanha o raciocínio, a minha fala. Entre o oeste e o norte, criaram o noroeste. Ok? E aqui eu estabeleci os pontos colaterais. Mas veja bem, aqui está dando ideia de rumo. Quer dizer que entre o norte e o leste há uma vasta dimensão de espaço. Então eles simplificaram para facilitar a orientação, a seguir o rumo. Então criaram o Nordeste. Porque se você tiver, por exemplo, no mapa do Brasil, no mapa do nosso território brasileiro, então fica mais simples. Quem não conhece, por exemplo, vamos ter como referência o nosso Piauí, nosso estado. Então aquela pessoa que não conhece a localização geográfica do estado do Piauí, nas regiões brasileiras, mas você é estudante de geografia, aprendeu na sua escola, com seu professor, a noção de rumo, orientação no espaço geográfico, as técnicas, onde a gente está estabelecendo as primeiras, né? Aqui, cardeais, colaterais, subcolaterais. Então, aquela pessoa que não conhece a região geográfica, o local exato onde está o Piauí, nas 5 regiões brasileiras, mas ele tem noção de mapas, porque ele aprendeu na escola, e diz o seguinte: olha, o Piauí pertence à região geográfica chamada Nordeste. Então ele vai direto a essa área aqui, tendo como referência o centro do Brasil, colocar a Rosa dos Ventos, esse desenho, no centro do mapa do Brasil territorial. Então ele vai direto ao Nordeste, essa área, no rumo do mapa, ok? Então veja bem, então nós criamos aqui os pontos cardeais e os colaterais. Evoluíram, reduziram a dimensão de espaço para facilitar a orientação. Criaram os pontos subcolaterais. Olha os pontos subcolaterais. Então, eles disseram que entre o norte e o nordeste criaram... Agora, tem que ser mais cuidadoso aqui no desenho. Entre o norte e o nordeste, você pode recorrer aqui ao teu livro. Só um instantinho aqui, ó, entre o norte e o nordeste, você pode ver, é muito pequeno, você acompanha no teu livro aí, ó, entre o norte e o nordeste, NNE, norte e nordeste. Então vamos lá. Entre o norte e o nordeste criaram o NNE, que quer dizer norte e nordeste. Aí eles foram, entre o nordeste e o leste, criaram outro ponto. Aqui o desenho ficou o espaçamento mais amplo, mas aqui é com precisão, obviamente, na elaboração do mapa. Tá certo? É só para efeito de compreender aqui meu raciocínio pela fala. Então, entre o norte e o leste, criaram o leste e nordeste. Leste, nordeste. Olha aqui. Eu vou tentar colocar, tivesse um lápis comum, mas vamos lá, tenta ver bem aqui, a câmera. LNE, leste, nordeste. Entre o leste e o sudeste, criaram o leste, que é LSE, que é a junção desta área com esta área, leste, sudeste.
Pode notar aí na sua, leste, sudeste, no seu mapa, melhor dizendo. Entre o sudeste e o sul, criaram outro ponto cujo o nome é sudeste. Sudeste. Entre o sul e o sudoeste, criaram outro ponto. E esse ponto a qual eu estou concluindo aqui, gente, é os pontos subcolaterais. Qual é o princípio dele? Já que a evolução do conhecimento é reduzindo os espaçamentos para facilitar a orientação no espaço geográfico, no espaço terrestre. Então, entre o sul e o sudoeste, criaram o SO, sul-sudoeste. Você pode ver bem aqui. Sul-sudoeste, tá aqui. Sul-sudoeste. Olha, entre o sudoeste e o oeste, criaram o oeste-sudoeste, que é esse ponto que está aqui no teu livro. Oeste-sudoeste. Olha, oeste e sudoeste. Entre esse ponto oeste e o noroeste, criaram o norte, nordeste, noroeste. Oeste, noroeste, está aqui. Entre o sul e o oeste, criaram o sudeste. Depois do sudeste, oeste e sudoeste. Oeste e sudoeste. E agora o oeste, vamos verificar as siglas para não haver confusão. Oeste e noroeste. Oeste e noroeste. E entre o noroeste e o norte, criaram o NO, norte, noroeste. Então aqui a gente confeccionou a rosa dos ventos. E note que quando estabelecemos os pontos cardeais norte e sul, leste e oeste, há uma vasta dimensão de espaço a seguir quando você sai do norte e do sul e tem como referência o leste, há uma vasta imensidão de espaços a seguir. Então, os nossos antepassados, eles foram especialistas na confecção de mapas, eles foram reduzindo os espaços, criaram os pontos colaterais, tá aqui, e depois criaram os pontos subcolaterais, que é, na verdade, a confecção das rosas dos ventos. Gente, aqui é praticamente a conclusão desse raciocínio nosso, da elaboração desse conhecimento. O que é que ocorre agora? A gente vai lá para a página... nós temos ainda na página 40 a importância... Aqui. Página 40 tem aqui, ó, a importância do ponto de referência. O seu livro, Manual de Geografia, ele traz um espaço urbano, onde tem aqui ruas, casas, e ele dá como referência uma igreja. Você tem que ter um livro aberto aí para você verificar. Página 40, como referência é uma igreja. O que é que acontece isso nesse tópico 2, na página 40? A importância do ponto de referência. O que é isso? É que para você ter a noção de rumo a seguir, encontrar os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, é necessário você usar um ponto de referência. Em um espaço urbano, né, onde você tem ruas, casas, avenidas, igrejas, praças, hospitais, enfim. Aí você, nesse caso aqui do livro, tem como referência a igreja. A igreja. Note que à frente da igreja você tem uma casa amarela e tem uma casa verde. O que é que acontece aqui? Essas duas cores aí, a casa amarela, duas casas com cores destacadas, amarela, no teu mapa, no teu livro, e a casa destacada de cor verde, é importante você ter noção, porque a gente vai usar a igreja como referência, ponto de referência. O que é que ocorre? Se você está na igreja, que é o seu ponto de referência, o que é que você vai fazer para encontrar o rumo, as noções de pontos cardeais? Então é você ficar de frente à igreja, se posicione, mais uma vez, se posicione ou mentalmente como você estivesse de frente a essa igreja, de frente à igreja. Pá!
Aqui a igreja, de frente à igreja, o ponto de referência é a igreja, fazendo alusão aqui o quadro, a igreja na tua página do teu livro. Então você fica de frente à igreja, que é a igreja, suponhamos, braço direito onde o sol nasce, você estabeleceu o leste. Então, se você fizer esse posicionamento, você vai encontrar a casa amarela. Essa casa amarela, então, é a leste da igreja, tá certo? Aí tem uma casa verde. Essa casa verde, tendo como referência a frente, você estando à frente da igreja, então, onde o sol se põe é oeste, e a casa verde está nessa direção. Acompanha aí no seu raciocínio pelo livro. A casa verde está no lado oeste. Professor, e por que isso? Porque vem da parte do texto do livro. Está aqui uma bolinha, a casa vermelha, perdão, aqui ó, a casa amarela está a leste da igreja, a casa verde está a oeste da igreja. E o fundo da igreja, que no seu posicionamento é à sua frente, representa o fundo da igreja, é o norte. Está aqui bem expresso, ó. Está aqui bem expresso. O norte corresponde ao fundo da igreja, que é à sua frente, usando a técnica que eu falei aqui. E o sul corresponde à frente da igreja. Então vamos lá, como é que é? Leste, casa amarela. Oeste, casa verde, tendo como referência, repito, a igreja. A sua frente, que é o fundo da igreja, é o norte. E as tuas costas, que é a frente da igreja, é o sul. Então é uma técnica simples, onde você tem que usar... Até que o livro orienta isso para a gente, usar um ponto de referência, você encontra os pontos cardeais, e a partir daí você tem ideia de rumo a seguir, a noção. Gente, a partir daqui a gente vai ampliar os conhecimentos agora. Note que a gente está dando ideia de rumo, vamos avançar bastante. O pessoal da cartografia, esses profissionais, dada a ciência que elabora o mapa, os mapas, tá certo? Cartografia, evoluir o conhecimento, tá certo? E como até então dava ideia de rumos, eles pegaram a Rosa dos Ventos, fizeram o mapeamento de um espaço, de um território, e a partir daí eles criaram o que a gente chama, a geografia chama de coordenada geográfica. Opa, beleza, a partir de agora você vai ter noções e vai aprender como encontrar com exatidão, com precisão, qualquer ponto da superfície da Terra. Uma ponte, uma cidade, uma montanha, tá certo? Um navio, por exemplo, que esteja naufragando em alto mar. Ou seja, a partir do conhecimento que a gente vai construir agora, que nossos antepassados elaboraram para a gente, é que você passa a encontrar com exatidão pontos específicos na superfície da Terra. Então vamos lá. Vou apagar aqui e vamos para as primeiras noções de coordenadas geográficas. Nessa videoaula de hoje eu quero sintetizar aqui com vocês a construção, a elaboração, tá aqui. Aqui é o globo terrestre, ok? A Terra tem a forma geóide, arredondada. Então veja bem, e eles fizeram, note que é a construção do conhecimento. Passamos por ideias de rumo, ideias de rumo a seguir, orientações pela Rosa dos Ventos. Então eles criaram isso aqui. Olha aqui, tá o globo terrestre, criaram essa linha, ela tem um nome chamado Equador. Essa linha do Equador, ela divide a Terra em duas partes, hemisfério, M vem de metade, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá certo? Então o que é que eles fizeram? A cartografia. Criaram linhas imaginárias, são os paralelos, pessoal. O paralelo principal é a linha do Equador. E eles criaram a linha do Equador, mas é importante você ter a noção de que essa linha, ela é a circunferência central da Terra, que a medição exata dá 40.000 km. 40.000 quilômetros é a circunferência do planeta Terra.
E a partir daí, eles foram colocando outras linhas no norte e outras linhas no sul. Padronizaram duas linhas principais como referência no norte e duas linhas principais como referência no sul. E essas linhas eles deram nome. Esta passou a ser chamada de Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. Ah, detalhe, todo esse emaranhado de linhas paralelos, eles têm uma matemática exata. A linha do Equador é a principal que divide, ela é 0 graus. E a partir daqui, da linha do hemisfério norte, da linha do Equador para o hemisfério norte, são 90 graus, 90 linhas. Do hemisfério sul, também 90 graus, 90 linhas. Então, essa daqui, por exemplo, de 20 graus, é o Trópico de Câncer. Colocaram outra como referência, vou puxar a seta, é o Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. E aqui no sul também tem duas linhas principais, dois paralelos principais, que aqui é o Trópico de Capricórnio. Capricórnio. E outra, segunda linha principal como referência no sul, no hemisfério sul, é o Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico. Então vamos lá com calma. Da linha do Equador para o extremo norte são 90 paralelos, 90 linhas. Cada linha representa 1 grau, portanto tem 90 graus. Cada linha também são 90 linhas, 90 graus no hemisfério sul. Só que a cartografia, eles colocaram dois paralelos principais como referência no hemisfério norte. Está aqui o Trópico de Capricórnio, após a linha do Equador, e acima Círculo Polar Ártico. Da mesma forma é no sul, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer no norte, Trópico de Capricórnio no sul, Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. O que é que ocorre, pessoal? A circunferência no centro da Terra é de 40 mil quilômetros. À medida que você vai se afastando do centro da Terra, as circunferências vão diminuindo. É como você pegar uma bola, por exemplo, de futebol, qualquer circunferência. O meio, o centro, o centro tem uma medição, uma circunferência. A partir que você vai saindo do centro para as extremidades, vai diminuindo a circunferência, vai diminuindo os espaçamentos. Então, isso aqui é a construção das coordenadas geográficas. O que que acontece? Eu estou colocando esse exemplar aqui separado, porque na confecção de mapas nós temos os paralelos. E a gente vai construir um outro desenho, um outro mapa, onde vai estar os meridianos, que a junção de paralelos, que na próxima aula eu trago os meridianos, a gente vai trabalhar os meridianos. Com os meridianos, então o encontro dessas linhas paralelos com os meridianos é que vai permitir que nós, estudantes de geografia, tenhamos, a gente encontre com precisão pontos específicos na superfície da Terra. Tá certo, pessoal? Então a nossa videoaula se encerra por hoje. Na próxima eu vou trazer os meridianos e a gente vai fazer como é que eu posso dizer, a junção, tá certo? Vamos fazer a junção dos dois, colocar em qualquer mapa da superfície terrestre o encontro das linhas, a gente vai ter essa noção exata, é que a gente determina qualquer ponto na superfície da Terra utilizando as coordenadas geográficas. Forte abraço a todos, até a próxima aula.